Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com os irmãos e, assim, seguindo as orientações do pastor Gilson, nós vamos orar, mas desde já quero ser grato a Deus e agradecer a confiança ao pastor presidente dessa igreja, pastor Antônio Domingos, também ao pastor Gilson, que aqui representa a coordenação da Escola Bíblica, e dizer para vocês que eu sou muito dependente da graça de Jesus e das vossas orações durante todo esse tempo que teremos a oportunidade de aqui de estar ministrando. Oremos. Pai, te rendemos mais uma vez graças por esse grande privilégio e oportunidade de estarmos em tua presença para sermos tratados, edificados, consolados, exortados, amoestados por tua palavra. Continua cooperando com esse trabalho e promovendo a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem tomar assento, meus irmãos. Algum material que eu trouxe no intervalo, a gente faz aqui a apresentação de livros que trouxemos para que os irmãos tenham assim o conhecimento acerca do material. Nossas aulas, elas se encontram no material que os irmãos têm em mãos a partir da página 39 e mais especificamente da página 41. Os irmãos poderão assim acompanhar. Dentro da pasta que os irmãos receberam tem um bloquinho de notas que eu acredito que será de muita utilidade durante a minha exposição, porque nós estaremos acrescentando a que os irmãos têm em mãos em termos de texto algumas informações que creio serão relevantes. O tema que me foi passado para trabalhar é doutrina, usos e costumes e cultura no contexto do pentecostalismo clássico. Praticamente da página 41 até o início da página 45, os irmãos poderão perceber que há diversas informações sobre o conceito de pentecostalismo clássico. Eu não vou me deter tanto aqui, porque hoje ou amanhã eu volto a falar sobre pentecostalismo clássico quando estivermos tratando de uma das funções da sã doutrina. As funções da sã doutrina é sobre essas funções que eu estarei dando ênfase hoje e amanhã, permitindo o Senhor, para no sábado me debruçar sobre as questões de usos e costumes e cultura. Então, apenas a título de introdução e informação, como já disse, voltaria a falar talvez ainda hoje ou amanhã, mas provavelmente amanhã. Pentecostalismo clássico é um conceito, é um termo, melhor colocando, já bem antigo. Ele data do início dos anos 60. E ele foi utilizado para que algumas novidades dentro do movimento pentecostal fossem diferenciadas daquilo que aconteceu bem no início do movimento. Então, quando se cunhou o termo pentecostalismo clássico, foi para diferenciar alguns segmentos do pentecostalismo de coisas que estavam surgindo. Então, basicamente, e depois eu volto a falar sobre isso,
quando nós falamos sobre o pentecostalismo clássico, no qual as Assembleias de Deus se enquadram, em termos de definição, de parte, se reporta ou identifica, melhor colocando, igrejas que surgiram ou foram alcançadas pelo movimento pentecostal no início do século XX e que trazem consigo algumas doutrinas distintivas. Então, para se enquadrar como uma igreja pentecostal clássica, há um elemento histórico e um elemento doutrinário. O elemento histórico é que essas igrejas classificadas como pentecostais clássicas, elas estão ali envolvidas com o movimento, surgindo com o movimento, até o início, os 20 primeiros anos do movimento pentecostal moderno. Então, de 1900 a 1920. E a parte doutrinária, que geralmente também classifica uma igreja como uma igreja pentecostal clássica, são os elementos doutrinários distintivos da doutrina da evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então, as igrejas pentecostais clássicas afirmam que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Há igrejas que, por exemplo, acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais, como nós acreditamos, mas elas não defendem a doutrina da evidência física inicial do falar em línguas como a evidência do batismo. Afirmam que é uma evidência, mas que outras evidências podem ser possíveis. Nós estamos alinhados doutrinariamente que a evidência inicial é o falar em outras línguas, mesmo que depois outras manifestações do Espírito, pastor Moisés, paz querido, outras manifestações do Espírito acompanhem isso. Então, eu queria apenas inicialmente fazer essa observação para me deter na sequência das funções da sã doutrina que estão na página 45, a partir da página 45, porque quando formos falar de função identitária e apologética da doutrina, da sã doutrina, voltamos a falar um pouco sobre o pentecostalismo clássico. Didaticamente, nós classificamos as funções da sã doutrina em 4, mas essas funções poderiam a elas ser acrescentadas outras. A primeira função que damos destaque é a função pedagógica ou edificadora. E eu creio que cabe também aqui, antes mesmo de começar a falar sobre a função pedagógica ou edificadora da sã doutrina, da doutrina sadia. Sã doutrina é uma expressão do apóstolo Paulo, por exemplo, encontrada em Tito 2, verso 1. E a gente pode ir lá e constatar. Os irmãos da mídia, se desejarem, pode, à medida que formos citando versículos, projetá-los na nossa retaguarda. A versão que eu estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel, só para alinhar, mas se os irmãos aqui costumam usar, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, também não tem problema. Elas estão bem alinhadas, essas versões. Tito, capítulo 2, sobre versões bíblicas, no intervalo eu falo de um livro que eu trouxe aqui e de um assunto que eu tenho tratado em algumas escolas bíblicas e tenho escrito. Capítulo 2 de Tito, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Perceba que a Almeida Revista Corrigida está alinhada com a Almeida Corrigida Fiel. Então, Paulo usa muito a expressão sã doutrina, que literalmente é a doutrina saudável, doutrina sadia. E se existe uma doutrina saudável, e se existe uma doutrina sadia, e se existe uma sã doutrina, existem doutrinas adoecidas ou doentes, ou não saudáveis. Então, tem doutrina que faz bem para a alma, para o espírito, até para o corpo, e há doutrinas que fazem mal. Então, a doutrina saudável é aquela que produz coisas boas para o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo.
O contrário é verdadeiro. As doutrinas que não são saudáveis fazem mal para o homem em sua inteireza e integralidade. Então, isto dito, vamos pensar um pouco e falarmos um pouco sobre essa função tão fundamental da sã doutrina, que é a sua função pedagógica ou edificadora. Aqui eu estarei falando sobre o papel da sã doutrina ou a função dela que promove crescimento. Crescimento, edificar é fazer crescer, é produzir crescimento. E há uma coisa, dentre tantas, que o Senhor nosso Deus, em graça, misericórdia e soberania, nos possibilitou, foi o de cooperar com Ele, em termos de nos ajudarmos mutualmente, no sentido de cooperarmos uns com os outros. Cooperando com Ele, cooperamos uns com os outros no sentido do nosso próprio crescimento. Nós vamos ver isso mais adiante. Deus nos deu o privilégio de sermos cooperadores com Ele, para que a sua igreja seja edificada, e nesse processo Ele nos integra e nos entrega uns aos outros, de forma que eu dependo de vocês para crescer e ser edificado pela sã doutrina, e vocês dependem de mim e dependemos uns dos outros. Voltaremos a falar sobre isso quando mais à frente um pouco. Dentro da função edificadora da sã doutrina, eu gostaria de destacar alguns elementos, e aqui começa a necessidade daqueles que entenderem de fazer algumas anotações. Crescimento. Sobre crescimento, porque crescimento está diretamente associado a essa função. Edificar é fazer crescer, ou promover crescimento. E gostaria de, nessa fala introdutória, falar ou expor algumas características do crescimento à luz da Bíblia, de crescimento espiritual, onde nós podemos aplicar esses princípios a crescimentos, ou perceber esses princípios de crescimento em outras áreas da vida, além da espiritual. Quando falamos de crescimento espiritual, através da sã doutrina, um elemento que se destaca, e na página 45, esse elemento é citado, é o tempo. Tempo, ou no tempo, no espaço-tempo, ou o espaço-tempo é um espaço de crescimento. Tempo é a oportunidade para crescer, ou nos dá a oportunidade para crescer. O tempo. Isso em todas as áreas da vida natural, da vida psíquica, da vida espiritual. Espera-se que no tempo cresçamos, que o passar do tempo seja uma oportunidade de crescermos dentro daquilo que percebemos, que identificamos como um crescimento normal e natural. Se você olha para uma criança, há um ciclo praticamente fixo de padrão, de etapas, de estágios de crescimento. Agora há pouco nos nasceu uma netinha, a mais nova, está com 2 meses, e minha esposa já falou, daqui a 1 mês ela está sorrindo, se espera que com 3 meses a criança responda com um sorriso. E o andar, o falar e todas as outras coisas que vêm com o tempo, se espera que naquele período as coisas aconteçam. Quando não acontece, ficamos preocupados e corremos para o pediatra, para saber o que está acontecendo com nossos filhos, nossos netos, que pelo tempo já deveria estar com um determinado perfil de comportamento. Isso é verdade para crescimento espiritual. Se espera, num tempo
mais ou menos padrão, porque nós sabemos que do ponto de vista natural, tem crianças que retardam alguns processos ou desenvolvimento, retardam o falar, retardam o andar, mas outras avançam, outras falam mais cedo, andam mais cedo, mas há um tempo médio. Há os que retardam um pouco, há os que adiantam um pouco, mas a maioria fica na média. Isso é realidade no mundo espiritual. No mundo espiritual há um período mediano de crescimento, onde todos praticamente se enquadram, mas aqui e ali, há algumas razões para isso, como nós vamos ver, retardam um pouco o seu próprio desenvolvimento espiritual, e outros a gente olha assim, com novos convertidos ainda, e dizemos, puxa vida, já está bem adiantado em termos de compreensão e comportamento à luz da palavra. Então, essas realidades são bem parecidas. Mas vamos observar um texto bíblico onde o fator tempo ganha destaque em termos de crescimento, associado à palavra de Deus, associado à sã doutrina. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Muito conhecido de todos nós, mas fundamental nesse início da nossa fala. Hebreus, capítulo de número 5, verso 11 ao 14, até o 14. Nós lemos, do qual muito temos. Primeiro, deixa-me contextualizar. Paulo está falando na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, sobre o tema o sacerdócio de Cristo. E aí ele faz comparações com Melquisedeque, falando de uma ordem sacerdotal alinhada com Melquisedeque. E ele inicia a segunda divisão das nossas Bíblias em capítulo e versículo, falando sobre o assunto. Só que no verso 11, ele interrompe a sua exposição. O verso 10, é interessante, o verso 10 ele diz assim: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 10. Aí o verso 11, você pensa que ele vai continuar, ou se esperaria que ele fosse continuar, aí ele interrompe a exposição e escreve o seguinte se eu falei Paulo, não. Pronto, vamos perdoar. Assim, é que eu estou com um negócio que só Freud resolve no meu juízo. Freud é um psicanalista muito conhecido. É uma discussão sobre a autoria de Hebreus. Muitos eruditos acreditam que foi a autoria de Paulo, outros não. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Foi lapso freudiano mesmo aqui. O escritor aos Hebreus, aos seus destinatários, quando se pensa que ele avança na exposição, ele interrompe e faz o seguinte comentário na sua epístola: do qual, falando sobre essa questão do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer. Imagina o escritor dos Hebreus falando, não, pode depois, no intervalo, me colocar numa sala para tratamento ali, que esse negócio está difícil, já vem alguns dias com isso na minha cabeça. Ou depois, para não comprometer, do qual temos muito que dizer. Muito, não é pouco. De difícil interpretação. Eu acredito que os irmãos já se depararam com temas que tiveram que se debruçar novamente sobre eles, e de novo, e até que horário? Jesus, abre meu entendimento. Não consigo, isso não consegue entrar. A expressão é essa: isso não consegue entrar na minha mente. Me ajuda, abre meu entendimento. De difícil interpretação. Porquanto, agora, olha por que se tornou difícil interpretar. Entender. E o escritor interrompe a exposição. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
Se vocês, ao longo do início da fé, estivessem dispostos e interessados a ouvir, mas ouvir o quê? Implicitamente está aqui o ouvir aquelas verdades e aqueles ensinos fundamentais que formam a nossa base no processo de crescimento e que nos prepara para o próximo nível de conhecimento que vem a partir dos fundamentos. Então, se você não senta para ouvir o básico, não estará pronto para ouvir o que vem depois. Aí o escritor diz, olha, eu tinha muito para falar sobre esse assunto, mas vocês não vão alcançar. Porque vocês foram negligentes para ouvir. E aí entra agora o elemento tempo. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, aquelas doutrinas basiquíssimas e fundamentais. Então, eu quero levar vocês para o próximo nível, mas eu não posso, vocês foram negligentes. E vos haveis feitos, essa expressão é muito interessante. Na arca está do mesmo jeito. Vocês fizeram isso consigo mesmo. Ninguém fez. Não coloquem a culpa em ninguém. Vocês fizeram isso a si próprios, a si mesmos. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Eu tinha um prato aqui forte para dar para vocês. Bom, aí você pensa no prato regional, aquele que você come e já transpira enquanto está comendo assim. Era esse que o escritor tinha para dar para a igreja em termos espirituais, e ele disse, não, se eu der, vocês morrem. Por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta, agora atenção, olha o alimento deles, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou maduros, ou os que cresceram no tempo certo, ou estão crescendo, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, a capacidade de discernimento, de juízo, essa capacidade cognitiva que nos faz pensar, refletir, se desenvolve e Deus se instrumentaliza dela para comunicar e para nos fazer entender espiritualmente verdades espirituais, como nós vamos ver daqui a um pouco. Mas o tempo é fundamental, é um elemento, o tempo é um fator onde nele deveríamos aproveitar todas as oportunidades para crescer. Um segundo elemento, e preciso avançar, eu me deteria até o final do tempo, falando sobre o tempo, mas precisamos otimizar o tempo, e aí vamos para uma segunda característica, ou um segundo aspecto importante no crescimento espiritual, além do tempo. E eu antecipei. Crescer envolve exercícios mentais, cognitivos, envolve a necessidade de compreensão em termos de crescimento via sã doutrina. Ninguém cresce sem entender o que lê, o que estuda. E aí entra um elemento cognitivo, essa capacidade de compreensão, de aprendizagem. 2 textos que fundamenta esse aspecto do crescimento, e esses 2 textos têm um elemento comum que precisamos cada vez mais valorizar. Primeiro texto, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9,
versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Repita comigo, por favor. Entendi. Mas ele entendeu via o quê? Entendi pelos livros, que é o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel teve acesso a essa porção da escritura do profeta, e ele, se debruçado sobre ela, entendeu. Estou preparando para o próximo elemento fundamental nesse processo de crescimento espiritual associado à sã doutrina. Então não temos condições de crescer espiritualmente sem entender as Escrituras. A gente não tem condição nem de iniciar na fé. E aí o Espírito me faz lembrar Atos 8. Atos 8. Verso 29. No contexto do encontro de Filipe com aquele oficial etíope, aquele ministro etíope, eunuco, mordomo de Candace. Verso 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E, correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Resposta: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse, e o lugar da escritura que lia era este. E aí Filipe cooperou com o Senhor para que o etíope compreendesse aquela passagem das Escrituras. Perceba que coisa interessante aqui. Alguns não vão precisar de ajudante ou auxiliar para compreender as Escrituras no processo de conversão. Eu me converti lendo a Bíblia, escondido, ninguém sabia. E tive uma experiência de conversão, de compreensão plena do plano de salvação, da minha condição à luz da Bíblia, sem mediador. Mas outros vão precisar de alguém explicando. Mas, numa relação direta com as Escrituras ou mediada, ninguém é introduzido na vida da fé, ninguém nasce de novo, ninguém crê para a salvação se não entender, se não compreender. E ainda estamos no elemento cognitivo, capacidade de compreensão. 2 Timóteo 4, verso 13, associado ainda a esse processo cognitivo, está esse elemento que envolve escritura e outras obras literárias. 2 Timóteo 4 e 13. Timóteo, no final da sua segunda epístola, Paulo, no final da sua segunda epístola, faz esse pedido a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo andava com uma biblioteca ambulante. Sempre que alguém pede conselho sobre biblioteca, qualquer pessoa de bom senso vai dizer o seguinte: se você quiser, você pode ter milhares de livros, mas bem melhor do que ter muitos livros é ter poucos e bons. Porque há quem tenha muitos livros, até isso, há quem tenha muitos livros para ostentar. Há quem tenha muitos livros por compulsão. Por favor, não mexe com teu marido aí de lado, nem cutuca ele. Eu tive uma fase que eu tinha que entrar com livro escondido em casa.
Depois que alguém quiser umas dicas, no intervalo me procura. Mas nem sempre funcionou. Deixa eu contar só esse testemunho aqui, tá? É só, eu bolei uma técnica assim, não sei se outros já pensaram. Eu disse, eu vou entrar com um livro escondido, coloco no meio de todos os meus livros que já estão lá e está resolvido. Ela nunca vai descobrir. Até o primeiro dia ou noite que ela entra para limpar, dar uma olhadinha e olha, em meio a mais de 1000 livros, ela puxa aquele e diz, tem um livro aqui que eu nunca vi. Eu fico, como é possível? Mas eu agora há pouco, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Estava lá em Campinas e me chegou um livro dentro do ambiente de atividades teológicas que nós estamos desenvolvendo lá. E uma das responsáveis ali, que trabalha na parte administrativa, disse assim, pastor, o senhor sabia que existe um princípio que é o seguinte, para cada livro, um par de sandálias ou uma bolsa para a esposa? Eu diminuí o ritmo das compras. Estou pensando bem mais antes de comprar. Mas perceba o valor que Paulo dá aos livros. Claro, envolve aqui Escritura Sagrada e provavelmente outras obras. Nos seus escritos, eu tenho um livro publicado pela CPAD, eu não o trouxe, não sei se a livraria aqui tem, ele já está em 15ª, 6ª ou 20ª impressão, que é O Líder Cristão e o Hábito de Leitura. Há um projeto de ampliação de uma segunda edição já na Casa Publicadora. E nesse livro, num dos capítulos, eu cito vários autores seculares dos dias do apóstolo, filósofos, etc., que Paulo pega frases desses autores e insere no texto bíblico. Então, é provável que entre esses livros houvesse alguma literatura que a gente chama de secular, mas que cooperava de alguma forma para uma ampliação do conhecimento de Paulo acerca de questões gerais. É sempre bom desenvolver, na medida da capacidade de cada um conhecimento básico, pelo menos, de realidades gerais. Isso vai cooperar muito, principalmente para quem lida com o ministério de ensino, na igreja, pregação e ensino, e para a própria vida em si. Mas os livros envolvem a necessidade de compreender o que se lê. Bons livros, boa literatura pode cooperar na compreensão de partes da Bíblia que sem esses livros fica difícil entender. A não ser que por um motivo e uma obra bem específica, o Espírito Santo lhe ajude a você entender geografia bíblica. Mas é muito difícil. É provável que alguém aqui possa dar testemunho, mas até então eu não conheço ninguém que disse, olha, o Espírito Santo me ensinou geografia bíblica. Eu creio que isso pode acontecer. Sem noção nenhuma, eu identifiquei lugares bíblicos assim, etc, etc, etc. Bom, geralmente, esse tipo de conhecimento se adquire pesquisando. Nós vamos ver, e agora eu faço o link, que há conhecimentos que virão pela via da investigação ou pesquisa, e outros pela via da revelação ou da iluminação do Espírito. A gente costuma afirmar, e é verdade, em várias áreas da vida, que Deus não faz aquilo que é competência ou que nós podemos fazer. E essa verdade se aplica à busca por conhecimento. Avancemos, preciso avançar, mas o aspecto cognitivo, essa necessidade de leitura, e antes de avançar, eu preciso dar um exemplo aqui bem interessante.
Essa capacidade de leitura, pesquisa, dedicação, faz parte desse processo onde o Senhor também, por meio do seu Espírito, vem nos guiar, nos ajudar, nos fazer entender via espiritual verdades e realidades da palavra de Deus. Então, antes de avançarmos e sairmos desse elemento cognitivo para a ação espiritual que nos faz compreender a doutrina, associado a dedicação e esforço de pesquisa, eu tenho um exemplo que eu costumo dar. Por gentileza, os que puderem, Evangelho de Lucas. Estou falando do esforço humano e da cooperação divina, ou da dedicação humana. E agora vou partir para a cooperação divina nesse processo de compreensão de conhecimentos, ou de aquisição de conhecimentos. Na introdução do seu Evangelho, há alguns detalhes que deveríamos considerar, que devem ser considerados. Evangelho de Lucas. No versículo 1, Lucas começa o seu Evangelho dizendo o seguinte: tendo, pois, muitos, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Primeiro, o que é que Lucas está dizendo aqui? Que havia muita gente escrevendo Evangelho, ou tentando escrever um Evangelho, ou a biografia de Jesus. Vida, nascimento, vida e obra. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Que fatos são esses? Jesus, nascimento, vida, obra, ressurreição, morte, ressurreição. Segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio. Esses fatos foram transmitidos oralmente, e havia muitos tentando colocar em ordem o que era informado do que Jesus fez, realizou, informações sobre a concepção de Maria, nascimento, etc. Então, em meio a essa busca, a esse empreendimento, verso 3, Lucas diz: pareceu-me também a mim. Claro, há já uma ação do Espírito aqui o movendo, mas a expressão dele é essa: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Eu produzi um evangelho e estou encaminhando para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Mas olha os detalhes de Lucas: descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, detalhe, havendo-me já informado minuciosamente. Teófilo, o que eu escrevi foi fruto de pesquisa. Eu me informei com detalhes sobre os fatos, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Me informei minuciosamente, li o que precisava ler, ouvi quem precisava ouvir, coloquei em ordem, e aqui eu estou te enviando. Mas por trás dessa pesquisa de Lucas, quem estava? O Espírito, inspirando-o, movendo-o. Mas ele correu atrás de informação. Agora perceba como difere essa introdução da introdução ao livro de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
Enquanto Lucas vai em busca de informação, ouvindo, lendo, João recebe as informações no lugar que ele não tinha como obter nenhuma informação, que era a ilha de Patmos, de forma sobrenatural, por revelação. Aí eu pergunto, qual dos dois livros é o mais espiritual? O Apocalipse, cujo conteúdo é totalmente revelado, ou Lucas, cujo conteúdo é totalmente pesquisado? Qual dos dois é o mais espiritual? Os dois. Qual mensagem bíblica é a mais espiritual? Aquela que você dedica horas lendo e pesquisando lá no seu escritório, na sua sala, na sua casa, contando com a cooperação do Espírito, ou aquela que o Senhor manda o esboço pronto? As duas. São formas diferentes de Deus agir para comunicar a sua verdade, a sua mensagem, e comunicando, cooperar com a vida daqueles que escutam. Então a questão é se em ambos os casos a fonte de comunicação espiritual é Deus. O meio é exatamente aí que a gente faz essa ligação da necessidade e da dependência dos aspectos naturais do nosso entendimento da ação espiritual sobre ele. Porque verdades espirituais só podem ser de fato aprendidas por via espiritual. Eu falava a semana passada aqui, eu falo lá ou aqui, não sei para você se vai ser lá ou aqui em Toledo, sobre algo parecido, sobre esse aspecto do crescimento espiritual, dessa dependência do raciocínio e da capacidade humana de aprender verdades espirituais, de dependência plena do Espírito. E falava lá o seguinte: você pode ir numa universidade secular que seja. Hoje o curso de teologia está sendo oferecido por muitas faculdades que não têm vínculo com nenhuma igreja, vínculo confessional. Então, universidades e faculdades estão oferecendo teologia, a formação em bacharel em teologia. Mas geralmente esses cursos têm uma base liberal. Vamos falar sobre isso, sobre liberalismo teológico mais à frente, e não tem compromisso com ortodoxia, com doutrina de denominação nenhuma. Mesmo faculdades, algumas faculdades ligadas a algumas denominações, romperam com essa fidelidade doutrinária em nome de uma autonomia, ou de uma chamada liberdade acadêmica. Romperam com instituições que inicialmente davam-lhe o suporte confessional. Não, em nome da liberdade acadêmica, nós não queremos vínculos confessionais. Só que se a instituição ela assume uma postura cristã, se ela continua com essa postura cristã, ela precisa ter esse vínculo. Ela não pode romper com a sua confessionalidade. E há uma outra questão: se ela tem de fato viés cristão, atenção para entender essa frase, por favor. Toda liberdade cristã é cativa. Mas cativa do quê? Cativa da palavra. Cativa do Senhor da palavra. Para se manter fiel à palavra, ela precisa ser cativa da palavra e serva. Parece uma contradição, uma liberdade serva. A autonomia que
acaba convergindo, desaguando em águas heterodoxas ou em heresias, se distancia da sã doutrina e vai produzir doutrina ruim, doente, e vai causar mal, como falamos no início, para a nossa vida. A importância do Espírito nesse processo de compreensão da sã doutrina e, consequentemente, crescimento espiritual, porque essa é uma das funções da sã doutrina. Vamos lembrar de algumas questões aqui acerca da cooperação do Espírito no processo de compreensão da verdade, da sã doutrina. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Jesus está reunido com seus discípulos, os seus discípulos estão com ele, e diz o verso 13 do capítulo 16 de Mateus: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Fazendo uma adequação aqui a uma aula, num curso de teologia, o tema da aula de Jesus agora é Cristologia, é ele mesmo o tema. É Cristologia. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu quero ver de vocês. Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vocês? Quem dizes que eu sou? Hora da avaliação. Vocês já estão um tempo comigo, caminhando junto. Qual a compreensão, o entendimento, o discernimento que vocês têm acerca da minha pessoa, de quem eu sou? Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui e ali acertava alguma coisa. Deu muito trabalho. O pastor Domingos está assim: há crente que dá muito trabalho e depois ele trabalha muito. Eu vi um glória a Deus aí? Mas tem crente que dá muito trabalho, trabalha muito, continua dando muito trabalho. O muito trabalho não o faz deixar... O muito trabalhar não o faz deixar de dar trabalho. E tem os que dão trabalho e nunca trabalham, isso não deixa, esquece, vamos para frente. E aí, Pedro com os demais escutam essas palavras que nós bem conhecemos dos lábios de Jesus. Muito bem, bem-aventurado é você, és tu, Simão Bar-Jonas. Agora, você não é bem-aventurado por qualquer tipo de capacidade cognitiva diferenciada, por ser um gênio, um superdotado. Não, você não é bem-aventurado por isso. Você é bem-aventurado porque não foi a tua humanidade, não foi a tua habilidade, não foi carne e sangue que te revelou, que te fez ter convicção, perceber, entender, discernir essa realidade. Você é bem-aventurado porque quem fez isso foi meu Pai que está nos céus. Simão, se ele não te abre o entendimento, Pedro, se o Pai não te faz perceber, entender, discernir essa verdade, você ia ficar quietinho e caladinho, ou talvez ia arriscar de novo e errar de novo. Então você, muito bem. Agora, Pedro, Simão, Bar-Jonas, atenção, não se glorie com isso. Você é bem-aventurado, mas foi o Pai quem te revelou, não foi carne e sangue. Entendeu? Entendeu, Pedro? Mas eu tenho mais alguma coisa para dizer para você, Pedro. Estou parafraseando. Eu quero também te dizer alguma coisa. Você disse quem eu sou, agora eu vou dizer quem é você. Quem você é. Você é Pedro.
sabendo tudo isso que você diz que sabe, tendo essa clareza, esse entendimento, essa compreensão, você continua sendo Pedro, um pequeno fragmento de rocha. Petros. Viu, Pedro? Não importa a grandeza e o tamanho da revelação que você vai ter. E você vai ter muitas. Nunca se esqueça. Você será sempre Pedro. E eu sempre a rocha. Entendeu, Pedro? Vamos para frente. Comunicação espiritual de realidades espirituais. Evangelho de João, capítulo 16. Verso 12. Cooperação do Espírito no processo de compreensão da verdade, da doutrina para crescimento. Observem o quanto as palavras de Jesus vão parecer, são semelhantes aqui às palavras escritas pelo escritor da Epístola aos Hebreus. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer. Que semelhança, não, com Hebreus. Mas vocês não podem suportar agora. Jesus já tinha reinterpretado ou aprofundado a interpretação sobre a lei no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Aí aprofundava, ampliava, gerando perplexidade nos seus ouvintes. Ouviste o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Vocês até agora interpretaram a lei literalmente e superficialmente. Eu vou aprofundar e alargar a compreensão da lei. Quem pensou que estava fora, desenquadrado, eu vou enquadrar. Mas chegou no momento em que Jesus, reunido com os discípulos, fez essa declaração. Eu tenho muito o que dizer para vocês, muito, mas muito mesmo. Mas vocês não são prontos para ouvir. Vai precisar de mais tempo para maturar, precisa crescer mais um pouquinho, desenvolver-se espiritualmente mais um pouquinho, se preparar para o que precisa ser conhecido. Mas vocês não vão ficar sem ouvir, vão ouvir, só não vão ouvir agora. Vocês não podem suportar agora. Verso 3. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu tenho um título para isso aqui, é só um título: Veredas da Verdade. Veredas da Verdade são aqueles caminhos de conhecimento, ou de ampliação de conhecimento, que só podemos trilhar com a ajuda e a cooperação do Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade, pelos caminhos que só Ele conhece e é capaz de nos conduzir. Sem Ele, você não trilha nem contra a entrada desses caminhos. Mas com Ele, você encontra e Ele vai te guiando por alturas, por descidas, por profundidades, por amplitudes, por lugares inimagináveis, para entendimento e compreensão que sem essa direção dele não chega na nossa vida. Então ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu preciso avançar, porque as coisas aqui me chamam. Eu tenho que avançar. Mas agora eu preciso dizer isso e avanço. Tem um assunto que, depois que você ensaia dizer e não diz, ou você diz, ou te pegam aqui de lado e vai ter que dizer. Esse trimestre nós estamos estudando sobre Trindade.
Trindade, na Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da CPAD. E tem uma coisa que quando eu trabalho em escolas bíblicas sobre lições da Trindade para o ministério, lições da Trindade para o ministério ou para a liderança, etc., tem uma coisa que eu trabalho que é humildade trinitária. Humildade trinitária, que tem a ver com pessoas da Trindade submeter-se a outra pessoa da Trindade. Esse trimestre nós aprendemos muito, ou relembramos sobre a humilhação, a auto-humilhação de Cristo, né? Esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, mas dificilmente você escuta sobre humildade trinitária a partir do exemplo do Espírito. E aqui é um desses textos que fala da humildade. A gente sempre escuta sobre a humildade de Jesus, mas dificilmente a gente escuta sobre a humildade do Espírito. Mas atenção para esse texto aqui. Eu só vou mencionar, você grifa aí e eu avanço. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Antes, em várias passagens do Evangelho, Jesus diz o seguinte: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O que eu falo do que escutei. Aí o filho se submete de forma absoluta a falar o que escuta do pai, para depois o Espírito se submeter ao filho e só falar o que escuta do filho, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Bom, precisamos avançar. Isso aqui é muito bom, mas precisamos avançar. Mas vocês não vão ficar sem ser guiados em toda a verdade. O Espírito vai dar sequência nesse processo. O processo de crescimento tem algumas características que envolve o tempo, como já falamos, etapas, fases, estágios, e tem um elemento que faz parte de todo o processo de crescimento, físico, o biológico, cognitivo, espiritual, que essa característica são crises. Todo crescimento produz ou promove ou provoca crise. Do ponto de vista natural humano, a gente fala de crise na adolescência. Nascer é um processo de crise. Se não fosse, a gente não chorava ou berrava tanto. O que é aquilo? É crise. E se o menino... É provável que alguém aqui nasceu rindo? Não sei. Mas se nasceu calado, vai levar umas palmadas para soltar o ar. Então o bebê está lá aconchegante no ventre da mãe, escurinho, se alimentando, protegido. Daqui a pouco, rompe o mundão na sua frente, palmada e luz, e pega daqui, mexe dali, me desespera. Que modo de vir ao mundo, gente? A gente já nasce em crise. Aí vem as crises da infância, crise da adolescência. Passamos ou vimos os nossos filhos passar por ela. Na adolescência, crise de identidade, quem sou eu, crise de fé. E, enfim, a gente nunca pode ter crise dos 40, dos 50, dos 60, dos 70. É só crise para frente. Mas crise faz parte desse processo de desenvolvimento e crescimento. E aqui do ponto de vista espiritual, porque o processo de crescimento e desenvolvimento exige de nós avançarmos para lugares novos e por vezes abrirmos mãos de lugares confortáveis, de ampliarmos nosso conhecimento e por vezes abrir mão daquilo que a gente achava que ia morrer, como diz o mineiro, garrado. Eu vou morrer garrado nessa verdade aqui. Aí o Espírito Santo dá um vislumbre de compreensão e entendimento de algumas verdades. Aí você escuta o Espírito Santo e diz, mas isso aí, mas eu não posso avançar para esse estágio garrado aqui. Aí o Espírito Santo diz, então solta.
Mas foi sempre assim. Então você vai ficar aí? Eu vim para cá. Mas é um campo novo. É uma experiência nova. Pois é. Aí você vai, passa por uma crise de ter que abrir mão, de se adaptar, de se adequar, de se consolidar nesse novo momento, nesse novo estágio, para quando se consolidar, o Espírito Santo falar, psiu. Mais para cá um pouquinho. Acabei de agarrar de novo, solta, filho. Vamos ver um apóstolo em crise? A gente gosta de ver os outros em crise, não? Vamos. Mas a gente passa da gente. Atos 10. Ainda bem que daqui a pouco senta alguém aqui que... Atos 10. Já que citamos ele, vamos ver Pedro em crise. É interessante, e às vezes nós escutamos o seguinte: irmãos, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo encheu os apóstolos, Pedro se transformou no novo homem. Ele já era crente, ficou mais crente ainda. O fogo do Espírito resolveu todos os problemas na vida de Pedro. É preciso não confundir batismo com o Espírito Santo com fruto do Espírito. O batismo do Espírito Santo não muda o caráter. O que muda o caráter é o fruto do Espírito. Tem irmão que é batizado com o Espírito Santo de tarde, de noite briga com a mulher. Mas Jesus te batizou hoje mesmo? Sim. Mas vamos lá, vamos aqui para Pedro. Homem de oração. Do capítulo 10 de Atos, nós lemos o seguinte, verso 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, verso 10, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, uma visão espiritual. E viu o céu aberto e que descia ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. E a voz dizia o seguinte, dava 3 ordens para Pedro. Repita comigo, 3. Você lembra de alguma coisa da vida de Pedro associada a 3? Aquilo mesmo. 3 ordens. Levanta-te, mata, come. Mas Pedro disse, atenção para a resposta de Pedro se você nunca atentou para isso. De modo nenhum, Senhor. Percebe o detalhe? O detalhe não é de modo nenhum. É para quem ele responde, entendendo com quem está lidando. De modo nenhum, Senhor. Ele discerne a origem espiritual da voz e chama de Senhor o que fala com ele. Mas ele dá um não. E ainda justifica a sua resposta. Eu estou agarrado aqui na minha tradição judaica, que eu aprendi com meus pais, estou parafraseando, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A minha tradição judaica não permite. Então, entre o que o Senhor manda e a minha tradição judaica, eu fico com minha tradição judaica. Senhor. Atenção. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou.
detalhe do verso 16. E aconteceu isso por: não levanto, não mato, não como. Não levanto, não mato, não como. Não levanto, não mato e não como. Senhor dos três. Três. Tem a saga do três, Pedro. Aí, nesse momento, bate lá os enviados da casa de Cornélio. E a gente vai concluir com isso e fechamos amanhã essa função edificadora e avançamos nas demais. E uma coisa que eu louvo a Deus é a paciência, a graça e a misericórdia dele para com a vida da gente. O Espírito, o Senhor, recebe 3 nãos de Pedro, mas não desiste de Pedro, nem vai embora. Entenda o não vai embora. Fica ali. Não, tá bom. Eu vou ficar aqui acompanhando os fatos. Aí chegam os mensageiros, batem, e quando chega, diz o texto, questão do Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão. Ele ficou pensativo. O que significa isso? Eis que os homens que foram enviados por Cornélio param à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Verso 19. E pensando Pedro naquela visão, ele ficou com aquela visão. Não tem como não ficar. Disse-lhe o Espírito: ainda estou aqui, Pedro. Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Entendeu, Pedro? Que bom que ele não desiste, né, irmãos? Pelo menos não desiste fácil. Deus abençoe e amanhã a gente continua. Em nome de Jesus.